Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco mais de CSS e agora nós vamos falar sobre as pseudoclasses e os pseudoelementos. Em alguns momentos, pode ser que não consigamos alcançar algumas partes do nosso HTML utilizando os seletores que a gente já conhece. Nesses casos, a gente pode utilizar ou as pseudoclasses ou os pseudoelementos para complementar os seletores com o fim de a gente estilizar essas informações ou esses locais que a gente não consegue acessar utilizando os seletores. Por exemplo, informações que a gente não consegue acessar pela árvore, ou seja, pela estrutura do documento HTML, ou porque simplesmente da forma que a gente precisa acessá-los, eles não se encontram na marcação HTML. Ficou um pouco confuso? Fica tranquilo que com os exemplos vai ficar mais fácil de entender. Bora lá? A primeira pseudoclasse que a gente vai estudar é a First Child. Note, gente, que a pseudoclasse e os pseudoelementos, eles são marcados no CSS utilizando esse sinal de dois pontos antes. Por exemplo, se eu quiser atingir o elemento P que seja primeiro filho de uma div, eu posso utilizar essa notação no seletor. Eu coloco que eu quero que o primeiro filho seja um elemento P de uma div. E aí eu posso colocar a regra CSS que eu precisar. Nesse caso aqui, nós apenas para fins de exemplo, colocamos que o tamanho da fonte vai ser aumentado para 50 pixels. Então, lá no HTML, eu tenho essa estrutura de elementos. Então, primeiro eu tenho dentro da div um parágrafo, depois outro parágrafo e depois um elemento H2. o primeiro filho dessa div, ou seja, o primeiro elemento dentro da div é um parágrafo. Então, nesse caso em específico, essa regra CSS que está construída aqui, ela vai atingir esse parágrafo. Ela não vai atingir esse outro parágrafo, porque ele é o segundo filho, e ela não vai atingir esse H2, porque além de ser o terceiro filho da div, ela é um elemento diferente, é um H2 e não um P. Então notem aqui que no exemplo aqui da esquerda, o primeiro filho da div, que é um parágrafo, foi aumentado o seu tamanho de fonte para 50 pixels. Veja que o texto ficou bem maior do que o texto do parágrafo normal. E aqui a gente tem uma regra para mostrar para vocês que o First Child ele só ativa a sua regra, a sua estilização, quando o elemento que for primeiro filho for o que tiver declarado aqui. Então, no caso aqui, nesse documento HTML, a gente tem que o primeiro filho da div é um H1. Mas na regra CSS, eu estou falando que a regra vai funcionar para o primeiro filho da div que for H2. Então, essa regra não vai funcionar para esse HTML. Ela não vai atingir esse HTML, ela não vai ter nenhuma estilização sobre esse código HTML. Por quê? Porque o primeiro filho da div é um elemento H1 e não um elemento H2, como está lá na regra. Se a gente quiser atingir, então, esse H1 com a regra CSS, basta eu mudar de H2 para H1 e a nossa regra, então, vai atingir esse primeiro elemento e vai mudar o tamanho da fonte dele, aqui no exemplo, né, para 200 pixels. Ou pode fazer qualquer outra estilização que a gente precisar. Basta colocar entre abre chaves e fecha chaves. Os navegadores, eles geralmente estilizam as cores dos links visitados e dos links não visitados de maneira diferente. Por exemplo, no Chrome, os links que já foram visitados ficam com essa cor púrpura, esse roxo, e os links que ainda não foram visitados ficam com essa cor azul. A gente pode utilizar as pseudoclasses dois pontos link e dois pontos visited para a gente modificar a aparência dos links que ainda não foram visitados e dos links que já foram visitados. No exemplo, a gente está mudando a cor dos links que ainda não foram visitados para verde e a cor do texto dos links que já foram visitados para vermelho. Então, a gente tem os links que já foram visitados, que antes eram roxo, agora estão em vermelho, e os links que ainda não foram visitados, que antes eram azul e agora estão verde.
Nessa regra CSS, a gente está modificando apenas a cor dos links, mas a gente pode utilizar qualquer tipo de estilização CSS, basta colocar dentro da declaração, ou seja, dentro do abre chaves e fecha chaves. Estamos mostrando então como é que a gente faz para atingir os links já visitados e os links ainda não visitados, utilizando uma pseudoclasse, ou seja, uma classe que não existe no documento HTML, na árvore, na estrutura do documento HTML, mas ela pode ser atingida utilizando essas pseudoclasses. Em CSS, nós temos também as chamadas pseudoclasses dinâmicas, que são classes que são ativadas de acordo com uma determinada situação que ocorrer no documento. Então, por exemplo, nós temos a pseudoclasse $hover, a pseudoclasse $active e a pseudoclasse $focus. A hover, ela funciona quando o usuário aponta o mouse para o elemento. Essa pseudoclasse, ela existe em praticamente todos os elementos HTML e a gente pode utilizar a CSS para estilizar o que acontece quando o mouse aponta para um determinado elemento. Por exemplo, se a gente estiver fazendo uma tabela grande, uma tabela que tenha várias linhas, a gente pode utilizar a pseudoclasse hover para quando o usuário colocar o mouse sobre aquela linha da tabela, toda aquela linha da tabela fique de uma determinada cor, com uma determinada estilização, para facilitar, por exemplo, a leitura daquela linha como uma única coisa. A pseudoclasse active, ela é ativada, ela funciona quando o usuário ativa o elemento, por exemplo, clicando com o mouse sobre o link. Se a gente colocar essa pseudoclasse para um link, vai funcionar quando o usuário clicar no link. Se a gente colocar essa pseudoclasse num botão, ela vai ser ativada quando o usuário clicar sobre aquele botão. E se a gente colocar, por exemplo, numa linha da tabela, essa pseudoclasse ela vai ser ativada quando o usuário clicar sobre aquela linha da tabela. Então a gente pode utilizar CSS para mudar a estilização quando ocorrer essa pseudoclasse, que é essa pseudoclasse dinâmica, por exemplo, a hover, a active ou a focus. A focus, ela ocorre quando o usuário dá foco àquele elemento. O foco ele pode ocorrer de algumas formas distintas. Por exemplo, quando a gente navega pelos elementos do documento HTML, da página, do nosso site, utilizando a tecla Tab do teclado, ou, por exemplo, quando a gente clica sobre um elemento. Então, quando a gente clica com o mouse sobre um elemento, essas três pseudoclasses, elas são ativadas na seguinte ordem. A gente leva o mouse sobre o elemento, nesse momento, então, a gente ativa a pseudoclasse hover. Quando a gente clica sobre o elemento, a gente ativa a pseudoclasse active. E quando a gente solta o clique do mouse, aquele elemento que acabou de ser clicado, ele fica com foco. Então, ele ativa a pseudoclasse focus. Então, essas três pseudoclasses, elas são ativadas em momentos diferentes, no exemplo que eu dei agora do clicar do mouse sobre o elemento. Se vocês quiserem ver essas pseudoclasses dinâmicas em funcionamento, basta acessar os links que estão colocados aqui como exemplo, que vocês vão poder ver o funcionamento das pseudoclasses nesses exemplos online. Aqui nós temos um exemplo da utilização das pseudoclasses hover, active e focus em um botão HTML. Então, no HTML, a gente tem uma tag botão, uma tag do tipo button, com um texto qualquer lá dentro, que a propósito, esse texto está explicando o que vai acontecer quando as pseudoclasses forem ativadas. E no CSS, a gente tem uma regra para atingir o elemento botão, então essa regra tem um seletor do tipo tag, que está falando que a fonte do botão vai ser do tipo normal, ou seja, se ela estiver negrito, ela vai tirar o negrito, vai ser normal, e a cor da fonte vai ser preta. Depois a gente tem a pseudoclasse hover sobre o elemento botão, ou seja, quando esse botão estiver com o mouse sobre ele, a cor de fundo vai ser amarela. E quando esse botão estiver com foco, ou seja, quando ele ganhar foco, a cor do texto vai mudar para vermelho. E quando o botão estiver ativo, ou seja, quando ele estiver sendo clicado, a fonte vai ficar em negrita.
tá? Então, vai mudar de normal para negrito. Mas quando eu soltar o clique do botão, o Active não vai mais funcionar e aí vai voltar à fonte normal, porque a estilização do botão está dizendo que a fonte é normal e não negrito. No primeiro exemplo, eu tenho o estado do botão normal, ou seja, sem o mouse sobre ele, sem ele ser clicado. Nesse segundo exemplo, eu tenho o mouse sobre o botão. Então, eu ativo a pseudoclasse Hover, que coloca a cor de fundo do botão como amarela. E no terceiro exemplo, eu tenho ativado simultaneamente as pseudoclasses Focus e Active. Por quê? Porque eu estou clicando sobre o botão. Então, a cor do texto vai ficar vermelho e o texto vai ficar em negrito. Então, nesse exemplo, a gente pode ver o funcionamento das três pseudoclasses Hover, Active e Focus sobre um botão em HTML. Agora, vamos falar sobre os pseudo-elementos. O primeiro pseudo-elemento que a gente vai ver é o pseudo-elemento first line. O first line, ele aplica estilos à primeira linha do texto. Só que a primeira linha do texto é uma questão dinâmica. Por quê? Porque a primeira linha do texto, ela pode variar de acordo com o tamanho da janela do usuário, a quantidade de zoom que aquele usuário está colocando no navegador ao acessar aquele documento, dentre outras coisas. Então, nesse exemplo aqui, a gente utilizou uma regra CSS que vai atuar sobre a primeira linha dos parágrafos e vai mudar a cor do texto daquela primeira linha dos parágrafos para vermelha. Então, a primeira linha, ela veio até aqui. Mas se essa janela for maximizada ou se eu mudar o tamanho da janela, logicamente que mais texto vai caber naquela primeira linha do parágrafo. Sendo assim, toda a primeira linha do parágrafo vai utilizar, ou seja, vai adotar aquela regra CSS que foi definida, que é mudar a cor do texto para vermelho. O pseudo-elemento first-letter serve para a gente aplicar estilos à primeira letra de um elemento, e esse elemento ele tem que ser do tipo bloco, não pode ser do tipo em linha. Outra coisa que a gente deve considerar é que não pode haver nenhum conteúdo antes do início do texto, como por exemplo uma imagem. Então, a primeira coisa daquele elemento tem que ser um texto para ser ativado a pseudoclasse first-letter. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente está colocando a primeira letra de todos os parágrafos vai ter tamanho de fonte 3em, ou seja, 3 vezes maior do que o tamanho da fonte normal. Nesse exemplo, a gente tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, então, a primeira letra dele está 3 vezes maior, e o segundo parágrafo, a primeira letra dele também está 3 vezes maior. E os dois últimos pseudo-elementos que nós vamos estudar são before e after. Esses elementos, qualquer um dos dois, eles trabalham em conjunto com a propriedade content. Essa propriedade content serve para a gente inserir texto no documento HTML. Então, a gente pode inserir texto antes de alguma coisa ou depois de alguma coisa. No exemplo, esse nosso alguma coisa é a tag A, ou seja, a tag que é utilizada para criar os links. E eu estou colocando, então, aqui nesse exemplo, que antes da tag A vai ser escrito o texto visite ... E depois da tag A vai ser escrito o texto espaço e uma setinha para trás, que foi criada com os caracteres de menor e 3 hífens. Note que no HTML do meu documento eu tenho apenas um link para o Facebook, um link para o Gmail e um link para o Yahoo. No texto dos links eu tenho apenas o texto Facebook, Gmail e Yahoo. Mas na hora que essa página for renderizada no navegador, ela então vai ser renderizada colocando antes dos links esse texto visite e depois dos links esse texto que é uma setinha para trás. Então, antes dos links eu tenho visite e depois dos links eu tenho essa setinha para trás. Eu posso fazer isso então para dar uma maior estilização a qualquer elemento HTML. No caso, a gente está utilizando o elemento A para fazer links, mas pode ser utilizado outros tipos de elemento.
Tudo bem, pessoal? Nos vemos então num próximo vídeo e não deixem de praticar. Até mais!